Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Rebobina Saúde. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo aqui que ajuda muito o canal. Pessoal, hoje o assunto é muito bacana aí para você que gosta de esporte, para você que gosta de aprender aí sobre, trazendo novas histórias aqui. E aí, quem sabe você se motiva talvez aí para fazer um novo esporte. O ciclismo vai ser muito legal, então fica aqui com a gente e acompanha aí as nossas histórias de hoje. Pessoal, seguinte, antes da gente começar, para você que está buscando aí um sorriso mais bonito, um sorriso melhor, aí melhorar esse seu sorriso e também a saúde bucal, procura lá a GM Odonto e Face, são os profissionais aí que a gente indica aqui no Rebobina Saúde, né? Tanto a doutora Mariana quanto o doutor Jean, né? E toda a sua equipe, GM Odonto e Face aí para cuidar da sua estética e também aí dos seus dentes. A gente recomenda aí GM Odonto e Face. Tamo junto, muito obrigado. E é isso, pessoal, como eu disse agora no início aqui do programa, a gente vai falar aí sobre ciclismo, né, e sobre histórias, o que a gente gosta muito aqui no Rebobina Saúde, que tem tudo a ver aí com você que está buscando melhorar de saúde. E é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos apresentar as nossas convidadas de hoje. Seja muito bem-vinda, Glau, e seja muito bem-vinda também, Andressa. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Boa tarde. Legal a gente estar aqui hoje trocando essa ideia. Muito obrigado por nos receber aqui também, né, Andressa? Muito obrigado por receber a gente aqui também no seu espaço aqui, né? E a gente está falando diretamente de Canoinhas aqui, o Rebobina mais uma vez saindo um pouquinho de casa. Prazer estar aqui hoje, tá? Espero que vocês gostem da nossa conversa aqui hoje, tá? Sejam bem-vindas. Obrigada e agradecemos o convite, né, Glaucia? Sim, com certeza. Legal demais. Bom, vocês, como eu já disse agora há pouco, né? Vocês já estão, inclusive, com as suas vestimentas de trabalho, lazer, saúde, enfim, né? Que é a bike, né? Que eu imagino que já faz parte da vida de vocês, como um todo, né? Mas a gente queria saber um pouquinho aí de como começou a sua história já, né? A Andressa já estava contando pra gente um pouquinho já de como começou, né? Nem sempre foi daqui também, né, Andressa? Aqui de Canoinhas, mas como é que a bike, vou começar aqui contigo, como é que a bike entrou aí na sua vida e não saiu mais? Então, começou bem assim cedo, eu tinha 12, 13 anos. O meu pai mesmo reformou uma bike mesmo em casa pra gente ir, pra minha mãe, mandava a gente ir até a mercearia, enfim, fazer compras assim. Aí depois, a minha bike que eu comprei comprei pela internet, uma bike simples pra mim ir trabalhar, né? Aí ia trabalhar com a bike. E aí era só trechos curtos, a questão de, tipo, ir do centro da cidade até o trevo, 2,5 km, 5 km. Até depois, uns 5, 6 anos mais adiante, morando em Portunhão, aí eu comecei a ter amizades, né? Veio amizades que iam pedalar com a gente, aí os pedais foram se tornando mais distantes, foi se tornando mais para lazer, para saúde mental e física, né? Então, virou algo assim que, além de pedalar pela questão de saúde mental, pela saúde física, também tinha a questão das amizades, né? E aí, com isso, eu mantive até hoje, não consigo hoje estar sem a bike na minha vida. Assim, de forma resumida, foi essa a minha história com a bike. Sim, perfeito. E a Glau, inclusive, hoje quase que veio para cá de bike aí. É São Mateus, né? Isso. É São Mateus. É São Mateus do Sul ou é São Mateus? São Mateus do Sul. Do Sul? Isso. Quantos quilômetros dá daqui até lá? Até aqui onde a gente tá agora dá 43 quilômetros. Tranquilo. Então, tranquilo. Não, tranquilo. Dá para vir e voltar aí num período do dia, tranquilo, mas daí como a previsão do tempo também já não estava ajudando. Isso, e daí resolvi vir de carro. Certo. E desde quando? Desde quando você já tá nesse universo? Olha, no esporte mesmo, no ciclismo, eu tô há 6 anos. Mas a bike, ela faz parte da minha vida desde a infância. Né? Sempre eu usei para trabalhar, para me deslocar lá no centro, né? E depois, quando eu casei, eu fui morar num bairro que dá cerca aí de uns 4, 5 quilômetros do centro. Então, eu usava a bike para ir trabalhar e tal, mas para mim era muito mais obrigação. Que eu tinha que ficar o tempo todo com a bike. Era geada, era frio, era chuva, era solão. Não tinha aquele prazer de andar, então passava longe. Não tinha. Então, quando eu e o meu esposo, a gente comprou um carro, eu abandonei a bicicleta, não quis mais saber. E com isso, né, a gente acaba que come um pouco mais, engorda um pouco, né? E um dia, o meu esposo já pedala muito mais tempo do que eu.
né? E ele tentou me levar para o mundo da bike. Mas, como eu não tinha condicionamento nem nada, joguei a bicicleta no canto e falei que não me pegava mais. Aí levou mais 2 anos para eu voltar. Daí eu comecei 3 vezes por semana, devagarzinho, 10, 15 quilômetros, e aos poucos fui aumentando, e daí em diante eu não parei mais. Perfeito. Então, só continuei. Meu esposo sempre me incentivando, e daí vieram as amizades, a Andressa e ela também que me incentiva muito. Então, a gente sempre se encontra, né, no meio do caminho aqui. Então, é muito bacana. A bicicleta, acho que nunca mais vai sair da minha vida. Eu acho que, assim, complementando o que a Gláucia falou, muitas vezes os motivos, né, pelo que as pessoas às vezes começam a pedalar, né? Obviamente tem as pessoas que são incentivadas por pais ciclistas já desde muito jovens, ou diferente disso, talvez outras situações que tornam a busca da pessoa pela bike já como algo profissional, né? Para treina realmente, regrado, participa de competições oficiais. Inclusive, a gente tem até pessoas aqui na cidade que participam realmente de competições oficiais, né? E tudo mais. Em Santa Catarina, até fora, né? Assim, desafios nacionais, no caso, né? Que levam o Que esporte a levam o sério esporte, mesmo, né? no caso, como um trabalho, né? Algo profissional. Profissional. No É, caso profissional. nosso é mais algo Não. para lazer. E aí, assim, quando é lazer, é a mesma coisa que você ir, às vezes, à academia. Quando você vai iniciar algo. Às vezes, você vai a convite de um amigo ou de uma amiga. E, às vezes, sozinho. Tem gente que consegue... hoje eu vou sair sozinho pedalar. Tem gente que não, já precisa de um incentivo. Eu só vou se alguém for junto, né? A gente mesmo tem conhecidas, né? sim. E a gente faz muito isso, às vezes. Vamos... Às vezes não dá, né? Pra Exato. gente se encontrar, a gente tem que ir sozinho. Tem que Até ir por sozinho. conta da disponibilidade do tempo. Porque durante o dia, a maioria das pessoas, às vezes, elas estão trabalhando. A gente, né, tem um pouco mais de flexibilidade no nosso horário de trabalho. Né? Então, às vezes, quando a gente está trabalhando de noite, alguns saem pedalar de noite e a gente vai de dia. Mas, às vezes, a gente não consegue se encontrar também. Né? Então, a gente acaba que, né, às vezes, também vai sozinho, porque né, não tem uma pessoa Pra não ficar junto. parado, assim, Isso, né? Mas exatamente. e como é que, de fato, começou a amizade de vocês, assim? Como é que isso surgiu aí? Então, a gente... Foi através do Desafio do Planalto Norte que a gente se conheceu. Eu sempre gostei muito de pedalar. Porto União foi um local, quando eu vim morar... Eu morei 5 anos em Porto União. Em Porto União, realmente, eu comecei a ir pedalar em grupo, né? Então, conheci uma pessoa ou outra que pedalava, e o pessoal dizia, sábado a gente vai para tal lugar. Bora junto? Bora! Não sabia nem para onde que era o lugar, mas ia. E numa dessas até, tipo, uma colega de trabalho lá de Porto União falou assim, vamos, Andressa e tal. Só que ela já pedalava há mais tempo, estava bem mais equipada, né? Questão de condicionamento e tudo mais. E ela convidou a gente que relativamente éramos iniciante, né? Eu e mais outras 2 colegas, assim, de trabalho na época. E a gente foi, assim, topou de ir. Só que a gente não pediu quantos quilômetros eram, onde que ia, né? Se tinha muita subida, se não tinha. E eu realmente pensei, ela tá preparada, acha que nós podemos ir, então vamos. E, assim, naquele dia eu realmente tive que pedir ajuda para retornar, tive que pedir, né? Foi um carro me buscar, porque era muito distante, então não estava preparada para aquele pedal, né? Então, assim, com o tempo a gente veio muitas situações que a gente foi crescendo e eu realmente só ia pedalar por lazer. Mas quando eu cheguei em Canoinhas, eu recebi convites para fazer esse desafio do Planalto Norte, que é um desafio, é uma prova, né, realmente, e foi aí que eu conheci a Gláucia, porque a gente foi fazer o reconhecimento, foi marcado, o pessoal do desafio organizou o reconhecimento, marcou o ponto de encontro, ali todo mundo veio, a Gláucia veio Que de São inclusive Mateus. era aqui em Canoinhas, essa a prova ia ser aqui. E daí eu vim com meu esposo nesse reconhecimento e a gente acabou se encontrando ali, começou a conversar, e e marcou. simpatizou, e daí trocamos contato durante a semana de Andressa. Gláucia, eu vou pedalar, vamos pedalar junto? Porque eu ali em São Mateus, eu não tenho muita companhia para ir pedalar. Né? Que nem eu falei, as pessoas, na maioria das horas, elas estão trabalhando. E eu saio, né, durante o dia. Eu pego a minha bike e saio. Tanto é que com meu esposo, a gente sai assim meio esporadicamente agora, porque às vezes não bate o horário.
né? Então, eu, durante o dia, eu não fico esperando. Eu troco de roupa e vou. E daí, a Andressa mandava mensagem. Glaucio, vamos pedalar? Você vem até um tanto, eu vou, a gente se encontra e tal. E dali foi ficando cada vez mais frequente, mais frequente. E, meu Deus, parece que a gente é Sim. amiga da infância. A gente, é que acontece assim, às vezes assim, o nosso horário às vezes não bate também, né? Né? Mas a gente já um dia antes fala, ó, Glaucia, amanhã, se eu sair 7, você pode? Daí ela sai 7 de lá, eu saio 7 daqui, a gente se encontra no meio do caminho. Ali onde a gente se encontra, sempre tem um barzinho, alguma coisa, a gente toma uma coca ou toma Um café e ela volta pra lá e eu volto Embora. pra cá. Fizemos umas Entendi. fotos e deu, né? Batemos um papo, já sai daquela coisa do dia a dia, da rotina, sabe? Você esquece, você sai pedalar, você, né, esquece da tua rotina, da tua loucura ou do nervoso, daquela coisa que você tá, né, do dia a dia. Então, isso realmente o pedal nos ajuda muito. Eu Sim. saio pedalar, até eu encontrar ela, eu já vou refletindo, assim, já às vezes eu organizo o meu dia, sabe? Sim. O que eu vou fazer depois, porque também, assim, a gente vai e a gente já sabe que a gente tem, porque de dia a gente não trabalha com o horário que a gente tem que estar aqui, ou ela tem que estar lá. Mas a gente, às vezes, tem coisas, tipo, eu tenho horários para receber coisas aqui, coisas para fazer que eu tenho que fazer durante o dia para de noite estar organizado. Então, a gente tem uma rotina também e organiza um tempo para ir se encontrar e para fazer uma atividade que a gente Sim. curte, que a gente gosta, né? E eu acho que isso faz bem para nossa saúde mental e Com física certeza. também, sabe? E eu também consigo me organizar com a minha agenda, porque eu trabalho, né, com parte de estética, maquiagem, sobrancelha, então consigo remanejar bastante minhas clientes, ou atendo só de manhã, ou atendo só de tarde, de acordo, né, com a quantidade de clientes. Daí eu vejo ali, amiga, eu posso, mas a tal horário eu tenho que estar em casa, porque daqui a pouco eu vou atender. E eu atendo muito à noite também, né? Porque como o pessoal também pode fazer os procedimentos depois mas do horário à de noite- trabalho, né? Então, daí às vezes acaba que dá certo. Mas também, assim, é o tempo que eu tenho para eu desacelerar, né? Para eu organizar meus pensamentos, minha vida, né? Repensar várias coisas, né? Fazer minhas orações, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito grata, assim, por tudo, olhar as paisagens, né? Sentir, assim, e ver o quanto Deus é maravilhoso com a gente. Então, eu prefiro usar esses momentos de sair e pedalar para isso, isso. sabe? Isso. Aham. Sim, perfeito. Glau, até comentando sobre isso, você tinha comentado ali um pouco antes ali sobre a questão que você falou, eu fiquei meio, ficou meio em casa, ganhei uns quilinhos e tudo mais, aquela coisa. Sim. E a gente tá falando aqui no Rebobina Saúde, a gente sabe que o mental ele tem tudo a ver com o físico, né? Sim, Não tem totalmente. como ser uma coisa e não ser outra. Não. Né? E aí você comentando sobre isso, da questão de você sair, né, organizar a mente, né? Hoje em dia, principalmente, logicamente, a gente é dependente também, né? Dependendo do qual é o ramo das redes sociais, Sim. mas ao mesmo tempo você nem quer nem pensar sobre isso, né? Não, que é o exatamente. caso. Como é que você consegue ter um parâmetro assim do que era antes, vamos dizer assim, né? Do pedal, e antes de você fazer essa higiene mental, assim, do que é agora? Você tem algo que você vê que mudou muito assim na tua vida, assim, não? Sim, ó, se for para analisar, isso não tem assim uma distância muito grande de tempo, né? Se contar aí há 6 anos atrás, né, que eu voltei a pedalar e eu comecei justamente por conta, né, de eu estar acima do peso, né? Eu voltei porque eu acho que assim, né, a gente não pode ficar apenas se olhando no espelho, né, e choramingando por aquilo, tipo, meu Deus, eu tô acima do peso, essa roupa não me serve, não fica bonito para mim, sendo que a única pessoa que pode fazer alguma coisa é você mesmo, né? Então, Excelente. assim, e eu já tinha todas as ferramentas, eu tinha o meu esposo que já pedalava, né, já tinha mais uma bike lá parada me esperando, Não né? tinha Então, muita desculpa, não, né? não tinha. Então, assim, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter era coragem, força de vontade, querer mudar aquilo, Sim. né? E foi isso que eu fiz, eu dei o primeiro passo, né? Antes disso, meu Deus, tipo, eu ficava, era muito em casa, era sofá, era beliscação de comida para lá e para cá. Eu não tinha, assim, como é que eu vou dizer? Hoje, se eu for de ver minha disposição, a minha alegria, a minha autoestima, a minha vontade de fazer as coisas, é muito maior do que antes. Eu me sentia muito sonolenta antigamente, muito cansada, não tinha ânimo nem para sair, nem para nada.
A sabe? Nem para me disposição. arrumar. E eu ainda que, tipo assim, sempre trabalhei, né? Anos que eu beleza, trabalho né? com maquiagem, com beleza. Sempre gostei de andar bem arrumada, de andar bem vestida e tal, né? Não tô falando aqui em questão, né, de valores, de dinheiro, mas para me sentir bem. Sempre Exatamente. gostei muito disso. Então, assim, eu tinha que dar aquele primeiro passo. E foi o que eu fiz. Dali em diante, né? Aproveitei da paciência do meu esposo, né, que sempre me incentivou e até hoje, né, ele é muito querido comigo, ele não reclama de eu ir pedalar, eu vou várias vezes na semana, ele não reclama, Ele deve ter pensado assim, como é que é o nome dele? é O Marcelo. Marcelo deve ter pensado assim, poxa, agora ela vai todo dia. Antes eu falava pra ela, não sai de casa. Isso! Agora que ela gostou, agora É, vai todo dia. exatamente. Mas Não, ele mas é até muito comentou. melhor assim, né? Com Não, é certeza. muito melhor. Não, não desconto nada nele. Então, acaba que assim, ele é muito incentivador, né? E aproveitei disso e hoje eu vejo assim que eu sou uma pessoa totalmente diferente de 6 anos atrás, né? Na alegria, na disposição, na vontade de fazer as coisas, no me amar e no eu pensar como eu quero ser daqui para frente, de pensar que, né, os anos vão passando, né? E eu quero que daqui 10, 20 anos, se Deus me permitir, eu quero estar pedalando ainda, Sim, né? com certeza. Só que, Vai. né, tem que continuar Sim, sempre sim. nesse caminho. Com certeza. Você sabe que, por exemplo, até tem um estudo, né, falando principalmente sobre as pessoas hoje, elas não têm mais, elas não sabem mais viver com o tédio, né? É. Você tem que estar o tempo inteiro estimulando e tudo mais. Não que você não vai estar estimulando, por exemplo, né, teu cognitivo quando você estiver numa bike. Lógico que sim. Sim. Mas ao mesmo tempo é um momento que você tá. Se você estiver sozinho, você vai estar em silêncio. Então automaticamente você. Tá, agora o que que eu vou fazer? Né? E daí é como a Andressa também falou, pô, você organiza o teu dia, você já faz, não, Sim. porque, né, por causa disso, daquilo. Então, acho que isso é importante. Acho que além do esporte, além do ciclismo, acho que a gente tá falando principalmente também sobre saúde mental, né? Isso. Sim. Acho que seria Não, essa a ideia. esse agora mesmo, tive uma semana de fevereiro, eu estava em treinamento em Curitiba, e na outra semana a gente estava de férias, realmente estava de férias. Aí eu até me desliguei um pouco de rede social, de tudo, né? E também não fui pedalar, porque às vezes mesmo quando a gente pensa em fazer uma viagenzinha curta, ou que seja, vamos levar a bike, né? Para pedalar lá Sim. naquele lugar, para, né? Ó, é legal também, é legal, mas às vezes a gente realmente precisa até desligar de tudo. E aí, assim, essa vez eu não levei a bike nem nada. Nossa, mas assim, ó, a gente acabou chegando segunda bem cedo, acho que eram 10 para 6 da manhã. Daí a gente dormiu um pouco, porque tava muito cansado, mas assim, eu tava com o pé que é um leque, que a gente fala, pra ir pedalar. Me organizei as coisas. Abstinência da- Exato, Não, abstinência entende disso. Aí eu pensei, meu Deus do céu. Eu até pensei assim, eu acho que eu vou me sentir cansada mais rápido e tal, né? Ainda comentei com meu marido assim, vou dar tudo de mim hoje pra ver o que eu vou. Daí ele falou assim, eu acho que você vai conseguir dar pouco hoje, né? Porque, gente, mas assim, parecia, eu tava com as pernas descansadas, tava tudo ótimo. Eu fui e assim, daí eu tinha um tanto de coisa pra organizar, pensando, o que eu vou fazer primeiro, né? Mas eu deixei tudo e fui Deixar pedalar. o timezinho. Eu fui pedalar, ainda fiz um vídeo que eu comentei, que eu organizei tudo. Como ia ser a semana, a gente já sabia que tinha o compromisso do podcast aqui e tinha outras coisas, eu já fui organizando. Não, segunda, terça eu vou fazer isso. Ontem eu já fiz tudo que tava. E assim, às vezes eu penso assim, meu Deus, tenho tanta coisa para fazer essa semana, mas o que eu vou fazer em cada dia, né? Aí às vezes eu saio pedalar, se eu for sozinha, eu organizo, sabe? Aí eu me predisponho. Então, assim, sempre eu acredito muito nisso, que tudo que as pessoas falam, meu Deus, mas eu não vou dar conta. Primeira coisa, não deve falar que não vai dar conta. Tira isso da cabeça, né? Você já resolveu isso, né, no caso, né? Se Exatamente. você já falou que você não vai, você não Não, vai. você vai conseguir. E aí, assim, é a mesma coisa que no pedal. Às vezes tem gente que fala assim, eu vou começar a pedalar. Mas eu acho que eu não vou porque eu não vou dar conta, ou porque eu não tenho a roupa adequada, ou porque eu não tenho a bike, não é a melhor bike. Então, assim, se você já começa assim, tá errado. Porque, assim, você vai com aquela condição que você tem, e é aquela frase, né? Que depois você vai melhorando e daqui a pouco você vai melhorando e sempre fica melhor. Então, até conheço pessoas que às vezes daqui a pouco já compram uma bike bem top, compra toda a roupa, todos os equipamentos e tal, vai uma semana pedalar e abandona. Não se identifica, Então, né? Então, eu particularmente recomendo assim, quer começar a pedalar? Ok,
tem a bicicleta? Vai curtinho, né? Compra um capacete, que eu acho que é uma questão de segurança, né, Glaucia? Sim, com Que certeza. não dá é para sair sem indispensável. capacete, indispensável, né? Hoje o trânsito cada vez está mais complicado também, Sim. né? Anda no lado certo, na mão, né? A gente fala. Tem muito ciclista que às vezes está iniciando eu me sinto mais à vontade andando na contramão, né? Isso é totalmente errado. Então, anda na mão, né? Certinho e com um capacete, pelo menos, vai um trechinho curto. Daí, se você vai gostando, vai alongando, acha que precisa melhorar, compra uma bermuda ali para você se sentir mais confortável, porque às Sim. vezes a pessoa também vai totalmente desequipada, que a gente também já passou por isso, Exatamente. sofre, né? Se machuca, né? E aí, às vezes, pensa, meu Deus, quem que gosta disso? Parece uma tortura, não gostei. É que o normal Mas não é aquilo. porque às vezes tem alguns ajustes na própria bicicleta ou até o banco, né? São detalhes, Então né? são pequenas coisas, às vezes nem requer grande investimento para você tornar aquele pedal mais confortável. Sim. Você pode aguentar ir mais longe e aquilo fica gostoso, realmente uma prática, né, agradável e não algo que você vai ser torturante, né? Até pra gente fugir um pouco da questão de que hoje tudo é muito estressante, né? Isso. A gente vive assim, que o nosso dia, ele é muito acelerado e todo mundo, hoje em dia, é muito estresse, né? Até na questão, a Andressa comentou, a questão do trânsito, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia as pessoas elas não têm mais paciência, né? A gente vê várias situações, inclusive, né, de acidentes aí no trânsito, em que hoje em dia as pessoas colocam que é errado você estar na bicicleta, no trânsito, e hoje é mais comum uma pessoa bêbada dirigir e atropelar, né? Então, assim, as pessoas não têm mais tanta paciência. Muito bom. Empatia, né? Sim. A Falta questão do empatia. ciclismo para a gente, né, é sair, liberar a mente, né, desestressar um pouco, organizar melhor as coisas. Às vezes até você tá com algum problema, alguma situação, se você sai um pouquinho, você começa a organizar um pouco mais, não que aquilo vai resolver o teu problema, mas você organiza tão as tuas ideias que às vezes você chega em casa, nossa, mas eu acho que se eu fizer isso, eu vou conseguir resolver, né? Então, assim, é como né, uma válvula de escape, né? Um momento que a gente tira, Uma terapia. uma terapia, Exato. né? Que a gente tem. Às vezes Então, a gente se encontra, né? E assim, É. a Gláucia chega com muita coisa, às vezes carregada, eu também vou. A gente chega, se encontra, conversa, toma aquele café, ela vai pra casa, vem pra casa, às vezes ela diz, amiga, me manda um áudio. Obrigada. Meu Deus, a gente conversou, sentou e tal, voltei mais leve e tal. Acontece, sabe? E se acontece com a gente, eu acho que acontece com muitas pessoas, Sim. né? Então, acho que é uma coisa assim a se pensar. E às Com vezes não certeza. precisa nem de muito tempo. Teve Não. uma situação até que a Andressa ia viajar. Dela, amiga, mas eu queria fazer um pedalzinho antes e tal, até tal horário. Deu, então, beleza, então vamos. Venha vindo que eu vou indo. Fora de brincadeira, gente, só teve tempo de a gente parar, dar um abraço uma na outra, só, né? E falar, amiga, boa viagem, se cuide, trocar ali meia dúzia de palavras e a gente virar as costas e voltar. Foi. Mas porque, assim, a gente tinha a necessidade de a gente, né? De Ir ali conversar e, com alguém e conversar. Talvez se e- uma não fosse apoiar a outra, se não fosse, não, vamos fazer, vocês não iriam. Não, se uma já Talvez dissesse, né? Não ia ir. se uma dissesse Não que ia. não vai dar, daí não ia Aham, acontecer, não né? ia ir. Já não ia. Perfeito, É perfeito. isso aí. E a partir de que momento, por exemplo, assim, a gente também vocês já estão com as roupas de ciclista, né, e Assim, tal, e né, no Instagram de vocês ali tem, né, já representando marca e tudo mais, como é que essas oportunidades, vamos dizer assim, foram surgindo? Porque, logicamente, as pessoas que observaram vocês ali, poxa, não, vamos fazer esse investimento aqui, isso, aquilo, já viram que vocês já estavam, né, trilhando um caminho, né? A gente vai falar daqui a pouco também sobre a questão do desafio e tal, né? Que é algo né, mais voltado especificamente falando sobre bike. E aí vocês, pô, eu acho que isso aqui agora já também rendendo, colhendo um fruto aqui e tal, do que a gente começou. Como é que isso pontualmente aconteceu assim para vocês? Conta você. Você que tá Então, mais tempo. Comigo foi assim, inicialmente assim, realmente eu tinha realmente um capacete e eu fazia parte de um grupo, né, de um grupo de mulheres lá em Portunhão e a gente tinha um uniforme, resolveu fazer um grupo de uma roupa para pro grupo. E aí eu tinha duas roupas das equipes mesmo. Aí um dia eu pensei, agora, já que tô gostando cada vez mais,
vou comprar. Eu fui sempre muito ponderada em tudo, como eu falei, né? Por isso que eu recomendo. Não vai lá e compra uma bicicleta top, faz um investimento gigante e daqui a pouco vai que você não gosta, né? Até Então, porque a top que ela tá falando, a gente já tá falando de 10, 15, 20, 30, 40, Exato. 50. Porque a mais de boa é 3, 4 pila tranquilo. É. Tô errado, não? é certo. Então, assim, eu fui sempre bem ponderada. Aí eu pensei, bom, vou ver se eu me animo nesse esporte, porque a princípio de esporte eu ia pra academia somente, né? Aí peguei já tinha divulgação, né, da Savancini, que é a marca que eu represento até hoje, e comprei meu primeiro macaquinho, foi da Savancini. Eu chamei na internet, no Instagram, daí veio o WhatsApp, né, fiz a compra, chegou o macaquinho. Mas aí, assim, como eu já tava enjoada, coisa de mulher, né? Eu já tava enjoadíssima do uniforme do grupo, eu tava só usando esse meu macaquinho novo. E aí, a gente tem muito isso, o ciclista vai pedalar, faz foto nas paisagens, Sim. enfim, em tudo, né? E aí, postei as fotos e tal. Já tinha hábito de marcar algumas páginas, né? Hashtag, na época eu já conhecia meninas que faziam divulgação, mas nem sonhava, meu Instagram era fechado. Aí, ia ter um sorteio, né? De um sorteio, assim, marca a gente nas suas fotos e ia ter um sorteio. Aí tinha que estar o Instagram aberto. Aí eu abri o Instagram, choveu a gente lá que você nem tinha aceitado, ia pro Instagram automático, né? A partir do momento que você abre. Então eu pensei, nossa, mas tudo bem, né? Eu vou participar do sorteio de um macaquinho lá, de uma marca, então deixa quieto, vamos nessa. Aí, quando choveu isso aí, as marcas que eu marcava nas hashtags também, começou a vir muita gente seguir. Aí, nesse momento, eu pensei, putz, agora não adianta mais fechar meu Instagram, deixa assim, né? Deixei ele aberto, Sim. naquele momento. E aí, a marca que eu tinha feito as fotos, que era a Savancini, e postado, fez contato comigo e falou assim, Andressa, eu nem sabia, esse macaquinho já estava rodando, acho, há 1 ano de coleção e tal. E acho que estava no final de questão de produção. Não tinha mais matéria-prima, né? Ele falou assim, Andressa, tem muita gente mandando a sua foto, printando e dizendo, quero esse macaquinho, quero esse macaquinho. Que legal. E aí, ela disse assim, a gente tá com pouca matéria-prima ainda com essa estampa. Ele tinha uma estampa tigresa com rosa. A maioria dele era preto e a parte principal da frente era tigresa com rosa. Era diferente. Até hoje não teve mais essa estampa. E aí, ela disse assim, tá sem já. O que a gente tem ainda pronto são alguns tamanhos só, mas não tenho todos os tamanhos, PMG, ela falou, né? Então, diz ela, Andressa, eu vou te pedir encarecidamente que você não poste mais tanto. Diz ela, pode pedalar com o Marquinhos, mas não poste mais tantas fotos, né? Aí eu falei, não, tudo bem, né? Mas eu fiquei triste, assim, no momento. Imagina. Você já tinha pensado, por exemplo, na situação eu já pensei assim, não, tudo bem, não vou postar. Mas então o que você quer que eu poste? Não, pois Manda pra mim e nós já vamos resolver esse negócio aí. O que você quer vender? Mas então, ficou uma semana assim nisso. Eu lembro muito bem, eu tava na fila na época eu ia pagar contas na lotérica. Tava na fila da lotérica, assim, e aí com o telefone, assim, naquela fila, né, olhando o telefone. Aí, olhando o WhatsApp, assim, daqui a pouquinho, a dona, né, da Savancini falou assim, olá, Andressa, tudo bem? Aqui é a Roberta. Queria ver com você se você tem interesse em receber 2 macaquinhos nossos. Eu quase dei um pulo. 2 macaquinhos nossos da coleção para você fazer uma divulgação para nós. Daí eu pensei, putz, mas daí eu pensei, nossa, mas uma divulgação, o que eu vou ter que fazer, né? Ela falou, não, você pode fazer o que você já fez, faz fotos, normal, a gente gosta de um trabalho bem natural. Faz fotos, posta, bem natural, marca a gente, normal. Aí veio aqueles 2 macaquinhos, nossa, me tramei de fazer foto, fui pedalar mais ainda, sabe? Aquilo motivou, eu acho que isso tem, quando você pega uma roupa nova, não é assim na academia também? Se você está com um look novo, às vezes te motiva você ir para academia, né? E a bike também. Então, aquilo veio, nossa, fiz um monte de foto e tal. E aí, dali em diante foi mais ou menos 1 ano desse jeito, sempre que eles lançavam, nessa época, eles lançavam de 3 em 3 meses nova coleção. Então, vinha 3 macaquinhos a cada 3 meses, o macaquinho, a meia, a bandana, o top, vinha o completo, assim. Aí a gente fazia. Aí, dali 1 ano, assim, surgiram outras marcas, porque as outras marcas começaram a ver.
E assim, nesse meio tempo, o meu Instagram aberto, marcando páginas grandes repostavam a gente. Tipo, tinha uma página que é a Bike Show, acho que tem mais de 200 mil seguidores. Então, eles repostavam a nossa foto, ia lá, as pessoas, quem é essa? Vamos seguir. Começava a seguir. E assim foi. Tinha uma época que o Instagram, assim, principalmente na pandemia, o Instagram deu um boom. Tinha dias que eu via que, no dia, assim, eu pegava o telefone, às vezes eu tava no trabalho de manhã, eu olhei e não olhava durante o expediente, né? No final do dia, às vezes tinha que, na época da pandemia, tinha dias que aumentava 1.000 seguidores. Era assim, era surreal, assim. Daí, quando ficou em casa, então, na semana, às vezes era 2, 3 mil seguidores, mais, assim, sabe? Que entrava, assim, foi um boom na época da pandemia. Realmente, o meu Instagram, foi, assim, sabe? E aí, na pandemia, também se intensificou mais os pedais. Aí, nessa época da pandemia, eu fazia divulgação de 10 marcas. Então, eu tinha... Só que, assim, cada marca tinha uma rotina, né? Tipo, a Savancini tinha uma rotina de lançamento de 3 em 3 meses. Tinha outras marcas que eram de 6 em 6 meses. Tinha marcas que era anual. Então, elas se mandavam. Por exemplo, eu tinha uma marca de São Paulo, que era a Refactor, eles mandavam uma caixa, daí eles mandavam maior quantidade, com esses 10 macaquinhos, para o ano todo, né? Daí tinha corta-vento, tinha calça, bermuda, tinha um monte de coisa. E aí, cada marca tinha uma rotina de lançamentos, assim. E aí, a gente ia lançando. Eu tenho uma marca que teve uma época que ela tinha, acho, sei lá, umas 15 meninas que faziam divulgação no Brasil todo. E eles fizeram uma edição especial onde tinha o nome de cada uma atrás. Aí veio, eu guardei. E assim, dessas 10 marcas hoje... Quando eu resolvi, uma marca veio me propor uma parceria de divulgação exclusiva, onde eu só deixaria as outras. Aí, nesse momento, eu decidi, pensei, acho que seria o momento de eu conversar com a Savancini, que foi a marca que primeiramente acreditou em mim e me buscou, para ver se eles têm interesse em algo nesse sentido, porque eu, particularmente, gostaria de fazer com a Savancini, né? E foi nesse momento que eu falei com a Roberta, e ela, na hora, falou assim, Andressa, a gente tá fazendo isso com algumas pessoas, a gente ainda não tá ainda com todo o processo pronto, mas eu já vou falar para você, então, se você puder ficar com a gente, com essa exclusividade, porque logo a gente vai estar mandando contrato. E aí já assinamos o contrato, daí a gente tinha um valor por mês e mais 3 macaquinhos todo mês que vinham. Aí depois foi alterando também, né? Porque eles também mudaram a questão de quando terminou a pandemia e tudo foi acalmando, eles também mudaram a rotina de lançamento, não mais a cada 3 meses. Acho que agora tá cada 6 meses eles têm lançamento, sabe? E assim foi. Até eles mudaram, tem mais parte fitness agora também veio, né? Então, no meu caso, a parte de divulgação veio disso, sabe? E aí, depois disso, também vieram outras coisas, assim, muitas coisas, né? Que às vezes, alguém quer que você divulgue isso ou aquilo. Eu, particularmente, não... Veio, assim, até uma oportunidade uma vez de divulgação de roupa de dia a dia, roupa, né? Normal. Só que, assim, particularmente, divulgar roupa de ciclismo é uma coisa, assim, que, para mim, é fácil. Eu visto, é algo que eu conheço, é do meu dia a dia. Aí eu me senti assim, eu comecei a observar outras pessoas que faziam isso e não me sentia tão à vontade. Então eu ia até essa loja para fazer provador, que falava, né? Fiz por, sei lá, uns 6 meses. Mas eu falei para ela, até era minha conhecida, eu falei assim para ela, olha, eu prefiro que você consiga alguém, que não eu, que faça isso, porque eu não me sinto à vontade. Eu falava assim que era pior que eu fosse carpir para mim ir lá e fazer o provador. Talvez até hoje eu me sentiria mais à vontade, mas naquele momento, eu juro para você, eu ia lá, era uma tortura. Eu fazia 10 vezes um vídeo para daí um deles eu escolher e dizer, esse aqui posso postar. Não falei errado, não sei o quê. Eu passava uma tarde lá, então assim, financeiramente não era viável para mim fazer aquilo, sabe? Muito tempo, né? Muito tempo para mim deixar um... E já tem gente que tem uma facilidade. Então, assim, eu acho que particularmente as pessoas pensam, não, a pessoa é influencer, ela pode ser influencer de todos os setores ou de tudo. Eu acho que não, acho que existem canais, assim. Sim. Tem algo, e eu particularmente gosto, se eu me sinto à vontade para algo, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, né? Como eu tenho parceria com nutricionista, enfim, com academia e tal. Faz parte da minha rotina, realmente. Eu gosto. Não vou fazer porque vou ganhar alguma coisa com aquilo. Vou fazer porque é do meu dia a dia mesmo, porque eu gosto, porque eu conheço, porque, né, é uma coisa de mim. Glau, conte como foi a sua. Senão eu vou me alongar aqui, eu já me alonguei. Eu, na verdade, assim, eu nunca
tive pretensão nenhuma, assim. Tanto é que o meu Instagram, ele é pequenininho, né? Não tenho muitos Começou seguidores. agora também, né, Eu amiga? comecei Abriu agora, agora. é muito recente. Né? Mas eu sempre gostei de fotografar, sempre gostei de tirar foto, fazer fotos bonitas. Então, sempre também que eu saía para ir pedalar, eu já aproveitava e já fazia algumas fotos. Mas não tinha nenhuma marca. Mas eu tinha uma marca específica que eu gostaria, né? Já tinha, inclusive, me oferecido para a marca, mas talvez para eles, né, no momento não era, né, tão interessante assim. Até que, na metade do ano passado, essa marca abriu um concurso para escolher uma nova influencer. Então, eu tinha que ter, né? Eu já tinha várias roupas já dessa marca, porque eu gostava e eu já tinha comprado, que é a O marca... famoso toca roupa de ir, nesse Isso! caso, Já estava tudo literalmente. certo, literalmente. Então, que é a marca Pieno. Então, na hora que eu vi, assim, que eles lançaram esse concurso, que tinha que tirar uma foto com a roupa, postar, e tinha que ter mais visualizações. Então, quem tivesse mais visualizações, ganharia o concurso. E eu não ganhei o concurso. Não ganhei, mas a dona da empresa, ela gostou muito das minhas fotos, de como eu levei a marca, de como eu já fazia. Então, isso acho que serviu para ela olhar para mim, né? E com isso veio o convite, né? Para eu ser daí uma influencer da marca. Mas isso é bem importante, né? E vai de encontro com o que a Andressa também falou, que não, tipo, que é muito subjetivo, né? Quem vai ganhar, Sim. quem que vai ganhar? Pô, quem tiver mais seguidor, né? Aquele Isso, negócio todo. exatamente. Então, a internet tem dessas, né? Sim. Mas como você tem identificação com a marca, daí... Olha só que interessante, não, acabou né? Porque no final dos contos é isso, né? Porque, sim, não, sei lá, acabou alguém que... vai lá e conversa com você, vai pedir alguma opinião, alguma coisa. Ah, não, você já sabe porque Sim. você já usa a marca, o que é bom. Exatamente. Então, eu já usava a marca já uns 2 anos antes disso acontecer, 2, 3 anos antes, né? E daí acabou que deu certo. E hoje também faço para Celle Royal, para Royal Pro, que é a marca de Selim, né? Tem um contrato aí até o mês que vem. Vai que renova, né? Já fica aqui o meu convite aí para renovar, né? Exatamente. Caso, né, a empresa queira renovar, estou à disposição. Importante. Isso aí. Sim, mas é bem bacana, assim, né? Que nem a Andressa falou, acaba que é muito natural pra gente, porque como, né, o pedalar, né, a fotografia já faz parte, assim, né? Do dia a dia, né? Do nosso dia a dia, do nosso esporte e tudo, então acaba que não fica um negócio forçado, não é pesado pra gente fazer, né? Legal. Então a gente sai ali, faz umas fotos, já aproveita, já faz aquele cardio gostoso e une o útil ao agradável, dá tudo certo. Perfeito. Verdade. E aí os desafios ali, né? Porque a gente estava falando ali, inclusive, vocês já participaram, né, de alguns desafios aí do Planalto Sim. Norte, né? Isso. Norte catarinense aqui. Como é que funciona, né? Como é que vocês decidiram de ir para esse caminho? Porque a gente sabe que existem vários ciclistas que hoje fazem o seu pedal ali tranquilamente, ou às vezes vai com a família, vai com os amigos e tudo mais, uma vez na semana e tal, né? Isso é uma opção, né? Sim. E se desafiar é um degrauzinho ali para cima ali, que momento vocês tomaram essa decisão juntas, vocês não sabiam ainda, como é que isso veio para que vocês fossem se desafiar aí, né? E chegar também em posições que são... Sim. Né? Eu comecei a participar lá no comecinho, assim que começou a surgir o Desafio Planalto Norte, né? Não peguei as primeiras provas, mas eu peguei da metade ali do primeiro ano em diante, né? Corri atrás e já estava um pouco mais focada na questão de treino e querendo já, né, um lugar melhor no pódio, né? Então a gente já vai visando já por essa questão. A partir do momento que a gente entra nessa questão de provas, né, de desafios, a gente ir lá e se desafiar e querer, né, ganhar troféus e, né, e acabar medalha e a possibilidade de você ser campeã de um desafio acaba que brilha os olhos da gente, né? Sim. E a gente acaba que se dedica muito para isso, né? Então no primeiro ano fui ver, né, como era, né? Peguei meio ano ali, mas a partir do segundo ano ali eu me dediquei. Eu saía para treinar, eu treinava mesmo, eu treinava subida. Eu tenho uma subida perto da minha casa que eu ia 2, 3 vezes na semana. Gastou a subida. Ela tem uns 400 metros ali, ela é muito fácil. íngreme, deve de ter ali
uns 14 graus ali de inclinação. Então, eu descia e subia umas 5, 6 vezes naquilo no melhor tempo. Caraca. E eu cheguei aqui uma vez e o locutor, ele perguntou para mim, Glaucia, você treinou? Né, eu vi lá no teu Strava que você treinou subida O e tal. locutor viu que ela treinou. Ele viu, Calcule. Eu falei, treinei, eu tô aqui para ganhar e se não der certo, eu sei que eu tô no caminho, eu tô treinando, mas significa que eu tenho que treinar mais, mas eu tô aqui para eu ganhar. E, cara, dito e feito, eu ganhei, eu acho que foi uma das melhores provas assim, que eu As fiz. tuas concorrentes estavam perto ou não? Depois vocês vão até contar pra gente como funciona esse desafio, sim. se é por tempo, mas imagina que você estava competindo com alguém Tava, e aí a gente... pessoa dá pra pensar, pô, a gente, Nossa, na verdade, deve ir pra assim, ganhar mesmo. quando a gente vai participar do desafio, sempre tem as pessoas que também, né, participam e acabam que, né, a gente e essas pessoas viram figurinha carimbada, né? Então a gente, né, tem uma listagem que a gente sabe quem são, Certo. né, as nossas adversárias ali. Então a gente sempre dá uma marcadinha, mas acaba que a gente vira tudo amigo, né? A gente conversa e compartilha daquilo ali, mas na hora da prova, Cada um né, por si. cada um por si. Mas até vou compartilhar uma situação que, assim, a gente contou como a gente se conheceu aqui, né? Aqui em Canoinhas, no reconhecimento. Mas, como eu te falei, o que acontece comigo? Eu tinha, assim, um certo medo de participar de provas. Por quê? Eu sempre fui passear, lazer, né? Ok. Lá em Porto União, um dia, ainda residia lá, eu ia numa bicicletaria fazer reparos da bike e falava assim, Andressa, vai ter um duato, você ficou sabendo? Eu falei, sim, fiquei lá no quilômetro 13, tá? Aham. Falei assim, e tem uma mulher, o duato era assim, uma pessoa saía correndo a pé. Aí, quando essa pessoa chegava, você saía de bicicleta. Então, o resultado, ele estava atrelado a Sim, vocês a dois, soma. né? Aham. Ou vocês duas. Ele falou assim, olha, André, você não quer fazer a parte do pedal? Tem uma mulher que ela quer muito participar, só que ela não tem ninguém conhecido que pedala. E eu pensei, meu Deus, eu falei assim, mas não tem uma outra pessoa? Eu falei assim, porque assim, ó, eu nunca participei de prova, a minha bicicleta não é top, né, ou boa, assim, eu tinha uma 26 competição, né? para competição, é uma bicicleta para passeio. Eu falei assim, não sei nem como que eu vou ser colocada, porque eu nunca participei de uma prova. Eu disse assim, então assim, se essa pessoa é uma pessoa competitiva, que ela quer ganhar, né, como a Glaucia falou, eu vim aqui para ganhar, eu pensei, imagina a pessoa condicionada, corre bem, né, competitiva, vai lá com a guria que não corre, que não pedala rápido, que não vai estar nem, né, não tem preparo para isso. Eu falei, ela vai ficar frustrada, né? Falei, depende do objetivo dela. Ele falou assim, não, Andressa, ela só quer ir para participar. Aí eu falei, bom, se for só para participar, ok, posso participar, né? Sim. Aí eu pensei assim, vou fazer o reconhecimento, né? Então, joguei a minha bike dentro do carro, tirei as rodas, fui pro reconhecimento. Fui sozinha, era horário de verão, eu pensei, não, 20 quilômetros, vou fazer rapidinho, né? Não vai ter problema, por mais que seja um percurso assim que tenha mais subida e tal, mas vai dar boa antes de escurecer. Gente, eu me perdi. O GPS, me perdi no trajeto e nunca tinha pedalado naquele trajeto sozinha ou conhecia o trajeto. Me perdi, escureceu, anoiteceu, tive que pedir ajuda em casas que eu não conhecia, me levaram para cá, levaram até o meu carro, porque eu comecei a chorar, porque tava um breu, não tinha uma casa, não tinha nada no interior. Caraca. Fiquei sozinha, perdida, sem luz, na bike não tava com luz, não vão sem luz à noite, gente, pedalar. Principalmente para um lugar que vocês não conhecem. E aí fui pedir ajuda, consegui, já tava chorando, assim, tava transtornada, assim, com medo, todos os sentimentos juntos, né? Andando, já empurrando a bicicleta, né? Aí cheguei numa casa, eles começaram a duvidar de mim, acharam que eu era alguma coisa assim do tipo, ela tá vindo, mas tem gente atrás que vai vir, sei lá. assaltar. Vão assaltar, Faz vão isso aí pra fazer ajudar. até eu convencer, tive que contar toda a história. E eles me questionaram ainda, mas nossa, mas você sozinha veio aqui, não sei o quê. Mas aonde que você mora? Nossa, muitas perguntas. Você já Lá, olha, meu Deus. eu já entendi que eu fiz besteira, não fica jogando na minha cara agora, todo mundo erra. Poxa. Nossa, eu sei que assim, daí aquilo me frustrou. Eu fui, daí no dia da prova eu fui, ok, vi aonde eu tinha errado, tudo. Mas eu pensei, não,
não, prova não é pra mim, sabe? Uhum. Fiquei um pouco frustrada por conta dessa experiência, né? Ah, ok, vim pra Canoinhas morar aqui, daí tinha esse negócio aí, a pessoa responsável pelo desafio já viu meu Instagram, a pessoa que pedala, e seria legal pra ela motivar outras pessoas pra pedalar, participar do desafio. E qual era a ideia dele também? Imagino que seja, né? Como eu fazia parte de uma galera que só ia passear, e tem bastante gente que só vai passear, vamos levar essa galera pro desafio. Então, né? Porque se a Andressa aqui só vai passear, vai pro desafio, eu também consigo, né? Sim. Então, assim, penso que foi essa a ideia dele também para trazer mais pessoas. E aí, assim, eu fui pro desafio, só que eu tava indo pela primeira vez. Já tinha uma outra bicicleta, um pouco mais competitiva, que é a bicicleta que eu até tenho hoje. Só que, assim, eu tinha recém começado a ir pedalar de sapatilha. E eu não me sentia ainda muito segura. Então, para você ter uma ideia, o meu processo de me sentir mais segura com a sapatilha. Já pedalava já há uns 7, 8 anos, mas ainda ia de tênis pedalar. Aí, com a sapatilha, eu saía de casa, enquanto eu estava no centro da cidade, eu ainda não desclipava ela, que a gente fala, né? Eu não andava clipada. Aí, quando eu já saía do centro, então eu clipava e ia. Mas eu pensei, meu Deus, eu vou para a estrada de chão, num terreno de prova, com a sapatilha pela primeira vez. Era muita coisa assim, sabe? Era muito nervoso. Como é que... Eu não lembro, até estava comentando com vocês, uma época eu pedalei, mas não cheguei a usar ali a sapatilha ali e tal. E como que você vai desclipar ela ali? A gente tem que jogar o calcanhar o negócio pro lado, é, pra é, fora. é normal cair já, né? Das primeiras, ou parado. Assim, né? Na Meio que verdade, isso, as né? pessoas, elas têm muito medo da sapatilha, mas acaba que Depois que você esquece, assim, na verdade, assim, não é um medo meio que bobo, vamos depois, dizer, porque né? os tombos de sapatilha, normalmente eles acontecem, tombos que você vai desclipar e você não consegue, então é tombo devagar, ou você vai Ou parado. parar, isso, Mas e que então é você só deita, você porque só joga cair o que é o o calcanhar? calcanhar pro para lado. fora e ele solta. E ela solta, né? Aham. Tá. Aí tá. Aí eu pensei assim, bom, convidei uma amiga, que não era a Gláucia, eu nem conhecia a Gláucia nesse Não, não momento. se conhecia. Mas assim, eu me inscrevi pra prova, mas assim, eu não olhei as minhas adversárias. Hoje, quando a gente se inscreve, a gente já fica de olho na lista e tal. Era a primeira vez, bem amadora, indo pra prova, vesti uma roupa, fomos chegamos assim, no laço pra largar. Ainda tive que encher o pneu, muita emoção ao mesmo tempo, tudo aquilo, meu Deus, uma loucura, Esse negócio de sabe? chegar em cima da hora, Atrasado, né? isso atrapalha Não. um pouco, né? Aí chegamos, enchemos o pneu, ainda fomos. Aí eu disse pra minha amiga: não, calma. A gente hoje aqui, eu disse assim, nós somos iniciantes. Então, assim, tu vai andar no teu melhor que tu conseguir, eu vou andar no meu melhor. Mas assim, vamos largar bem aqui atrás, porque nós tínhamos muito medo de largar ou mais na frente, ou no meio e se enganchar com alguém e cair na largada, né? Então, a ideia foi de largar lá no fim. A gente largou no fim, e aí, assim, eu dando o meu melhor, ela dando o melhor dela, nas idades diferentes, então é por categoria, na época era de 5 em 5 anos, né? Então ela se encaixava numa categoria mais jovem e eu um pouquinho mais velha que ela na outra categoria. Dei o meu melhor, fui indo. Pessoas que eu ia encontrando no caminho e conhecia, dizia oi, fulana, e passava e ia, né? E tudo mais. E fui, mas eu não sabia, por não conhecer as pessoas ou não ter olhado a lista, em que categoria eu estava ou em que colocação eu estava no momento da prova. Eu só fui dando o meu melhor, até o final. Aí, André, a outra pessoa tava correndo. Muitas pessoas, todo mundo junto sai. Entendi. Por exemplo, assim, ó, agora largou a Sport, né? Vai todo mundo largar no mesmo pelotão. Larga o pessoal que é de 20 anos aos 25 anos, ou o pessoal que é dos 30 aos 35, dos 35 ao 40, todo mundo junto, larga. Só que cada um vai chegar numa colocação diferente, vai Sim. competir com os de 5 em 5 anos. Ok. Aí eu conhecia, mas independente da idade, cumprimentava e tchau e vai. Mas não sabia se estava na minha categoria ou não estava, até porque às vezes a gente se conhece pessoas, mas não sabe a idade que tem, né? Até imagina, mas não sabe. E eu só fui, dei o meu melhor. Não dá sabe? pra sair perguntando. Você Não, não né? dá, né? Fica chato. Não. E daí, assim, eu não tinha olhado a lista, então não sabia quem eram as pessoas. Hoje a gente olha a lista, já vai com o nome da pessoa no Instagram, já vê quem que é. Daí Não diz, né? olha no Strava, E no se a pessoa Strava, anda bastante se a pessoa ou treina, não, né? tudo isso, né? Aí eu só fui. Nesse dia era muito amadorismo. Fui. Dei o meu melhor. E, você acredita, nos acho que 5 quilômetros, você acha que eu lembrei da minha sapatilha? Não lembrei mais. E quando eu cheguei na chegada, eu pensei, meu Deus, nem desclipei.
nem esqueci da minha sapatilha, sabe? Então, por isso que é muita coisa da cabeça, sabe? Certeza. Eu saí antes, a minha preocupação era, meu Deus, por onde eu passar eu tenho que cuidar, porque se for um terreno muito acidentado, eu vou ter que desclipar, porque eu vou cair, não vi, não pensei, não esqueci da sapatilha, só fui. E aí cheguei no final, eu fiquei em segundo, nem sabia. Daí chamaram pro pódio. Quem ficou em primeiro é essa aqui, porque na época A gente era da mesma equipe. Da mesma equipe, da mesma categoria. Mas era Naquele ano. adversário. Mas aí o que aconteceu? Eu não sabia quem era ela. Nesse dia que depois, no mesmo ano, Mas eu foi... sabia quem era ela. Eu sabia, eu sabia assim, porque eu olhei, ela buscou, ela já participava, ela era mais experiente. Aham. Ela disse assim, eu procurei. Quando você chegou, e eu tava de branco, eu tava inteira de branco, também não tinha como não ver, né? Ela falou assim, eu vi, ela disse assim, essa aí é a menina que eu tenho que cuidar. ou Eu vi eu pelo sei lá. numeral da bicicleta dela, Tudo, né? Eu ó. não conhecia É. ela. Olhei o numeral, vi, É. deu. Mas essa aí é aquela fulana que pedala um monte e ela tá inscrita. Eu não posso deixar ela passar. Você já foi lá pro morro, tomou uma noite. Vamos subir nesse negócio Nossa aqui. senhora, eu vi que Foi. a subida valeu a pena. E daí, nesse dia, eu, assim, no dia que eu conheci ela aqui, pra mim, eu me lembro, assim, de ter visto ela, mas não marcou muito, porque eu tava muito nervosa por muitas situações, sabe? Eu não me lembro direito nem quem eram as outras meninas que estavam no pódio. Eu lembro que eu disse oi, cumprimentei, mas eu tava tão turbilhão de nervoso que eu não, sabe, não gravei. Aí, quando realmente eu conversei com ela e tudo, foi nesse dia de uma prova na sequência, que era a prova aqui em Canoinhas, que eu fui no reconhecimento. Daí a gente acabou conversando. E que ela me falou, você ficou em segundo lá. Mas essa situação dessa competição, eu demorei pra contar pra ela. Ela que eu tinha até foto de nós duas. Deu, amiga, olha o que eu tenho aqui. É que um dia você falou assim, amiga, a gente precisa conversar. Tem uma coisa pra te contar. Eu já sabia que era você. E eu não gostava de você no começo. Porque eu queria. Então, Não é tem que eu não muito gostava, disso. mas eu sabia É, que ela sim. não pode me passar. Não, e tem uma situação agora, quando ela falou assim, que não gostava disso, tem muita gente que às vezes cria um preconceito sobre as pessoas, Isso. né? Tem muito disso. Eu particularmente, falo assim, eu não faço isso, de ter um preconceito sobre alguém. Por exemplo, às vezes mesmo no... tal pessoa deve ser chata, não vou me aproximar. Não vou convidar para pedalar, porque não sei, às vezes pedala horrores, não vai querer ir no Não meu tem ritmo, paciência, não vai ter né? paciência. Aham, não é Isso não companheiro. é uma coisa da nossa realidade, Não. né, Glaucia? A gente vai pedalar na prova, a gente nem é as topzera da prova hoje em Não, dia, não né? A gente vai de boas, a gente vai... O meu objetivo na prova é chegar inteira, não me machucar, porque eu não vivo disso, né? Então, se eu quebrar uma perna, amanhã eu tenho que vir trabalhar aqui de novo. Não estragar né? equipamento. Então, né? finalizar bem, dar o nosso melhor dentro das Sim. condições do dia, porque tem dias que a gente tá bem para fazer a prova, tem dias que você, amanheceu, não tá legal, ou aconteceu alguma coisa no psicológico, tá meio abalado. Então, tem muito disso na prova também, sabe? Você estar psicologicamente bem, tá tudo legal, você dormiu o suficiente, porque às vezes eu saio daqui 1 da manhã e a prova no outro dia em outra cidade, eu tenho que sair daqui às 4, às 5. Então, tipo, porque as provas sempre são nos domingos, né? Então, aqui sábado é um dia forte. Aí eu trabalho até tarde, no outro dia eu tenho que levantar cedo para me deslocar para outra cidade fazer a prova. Então, assim, não dormir o suficiente também impacta no Com físico, certeza, né? No com descanso que a gente deveria ter tido. E aí tem até a alimentação, que daí o Nutri também ajuda. Treino também, O né? treino. Às vezes, condição climática, daí não dá para Isso. treinar, porque às vezes tá frio, às vezes tá chovendo, daí estraga equipamento. Daí Às vezes o equipamento tá meio gasto também. E tudo isso influencia numa prova boa. Uma prova legal, Sim. que você pode realmente estar. Se você tiver com tudo 100% ok em tudo, tem grandes chances de você ir muito melhor, né? E fazer um bom resultado também. né? Exatamente. Não necessariamente ganhar. Ganhar, né? Porque, exatamente. Isso é muito Chegar bem, com né? quem está Isso. competindo com a competição, mas Isso. acho que chegar, ficar feliz com o Feliz com o resultado. resultado. Exatamente. Com a evolução também, por exemplo, assim, ó, hoje a gente trabalha mais assim no início, às vezes assim, eu quero chegar entre as primeiras 10 da esporte. E que a esporte é o pessoal que fez 40 quilômetros, das mulheres, de todas as mulheres, independente da idade, né? Às vezes, porque já teve o ano passado, principalmente, tinham poucas pessoas na minha categoria, que era de 35 a 40 anos. Então, acho que geralmente éramos 3 ou 4, ou às vezes 2. Então, assim,
o nosso pódio estava garantido, ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, né? Mas daí eu me coloquei outros objetivos. Eu quero chegar entre as 10 primeiras mulheres da esporte, que daí pegava todas as categorias. Legal. Independente do meu, sabe? Então, assim, ou assim, penso eu também que quem está começando a participar de desafios ou provas, assim, comece pensando um pouco galgando, sabe? Eu quero chegar entre, sei lá, as 20 primeiras. Não só pensando na sua categoria ou no pódio. Não fiquei no pódio hoje, vou ficar entristecido. Não vou mais, né? Sim. Então, assim, se motive, porque, assim, é uma forma também, o desafio também me trouxe isso, de melhorar o meu condicionamento. E tem dias que eu saio para treinar, poucos dias. Sim. Mas tem dias que, a maioria dos dias, eu saio para pedalar. Sim. Tranquilo. Uhum. Já tem gente que não sai de casa para... Se não for para se não ficar for morrendo, pra- quase infartando pra no pedalar treino, e né? treinar, Mas né? só que pedalar para mim não é isso. Eu não é uma coisa que eu saio para mim todo dia treinar. Uhum. Não, É. não. Hoje é. eu já não treino mais. Nessa época aí, né, do campeonato, de campeã, vice-campeã da categoria, eu saía para treinar. Saía focada mesmo. Às Hoje vezes nem já sai não. com companhia, né? Porque Hoje eu já daí- saio mais já para sair e pedalar. O meu objetivo hoje, se eu ir em prova, é eu finalizar, até porque já tive quedas já em prova, já tive bastante prejuízo já em quebra de equipamento. Ainda bem que mão de obra eu não gasto, né? Porque meu mecânico é o meu esposo, né? Então, mas assim, né? Custa, Com né? certeza. Pra gente poder manter. Com Então, certeza. finalizar assim, desde que a gente não caia, não se machuque, né? E não tenha maiores prejuízos aí no equipamento. Já é uma grande vitória. Nossa, Sim, já é sim. uma grande vitória, já é a E, melhor e coisa. qual foi, assim, o que vocês, quando fala, por exemplo, sobre perrengues, né, de sim. bike, e outro, trazendo para um outro, para um outro lado, a questão de satisfação. O que vem na cabeça de vocês, assim? Conta um perrengue e um pedal que vocês pensam, pô, esse aqui foi bom. Ou talvez mais distante, que aí você se superou e tudo mais. Começa contigo, o que vem na tua cabeça quando se fala sobre... Olha, perrengue, pra mim, eu acho que o pior pedal que eu tive da minha vida foi uma prova com chuva e muito barro, que foi no final do ano retrasado. Eu não sou uma boa pessoa, assim, que eu gosto muito de pegar chuva. E barro. Eu sofro muito com frio, eu passo muito frio. Sou meio traumatizada, assim, com chuva, até por conta daquelas questões antigamente, que eu usava bike para trabalhar, então eu chegava muito suja, muito molhada em casa, né, porque não tinha outro jeito. Então, não me traz, assim, uma coisa muito boa, Certo. né, e que me trouxe muito prejuízo. Foi muito sofrido, muito frio, muito sofrimento. Então, esse aí eu acho que foi um dos piores, assim. Não, foi aqui em São Mateus ou outra cidade? Foi Mafra. em Mafra. Não minto, foi a Foi última do Mafra. ano, não foi lá na... que eu Não, foi na participei? divisa a Foi na última divisa. do ano, Ah. que também foi com chuva, mas a de Mafra, que foi a penúltima, foi a pior de todas. Eu Acho acho que que é Mafra frio. também é uma cidadezinha ali que um barreiro que foi nessa que você caiu. Não, mas sabe o no que barro. é? Eu acredito que foi o final de... Porque nós tivemos mais provas em Mafra, mas sempre foram boas, né? Sempre bom, mas essa- terrenos legais. Só que aconteceu o final de semana de A chuva. condição, assim, a condição foi, climática Não tinha o foi que fazer, terrível. né? Não, Foi. não tinha o que Entendi. fazer. E a gente, assim, isso é uma coisa assim que eu acho que praticamente todo ciclista tem. A gente se compromete naquilo, a gente vai e a gente faz. Tanto Sim. é que nem eu já tive queda em prova, vi, não me machuquei tanto assim, a bicicleta dá para ir, embarquei na bicicleta Bora. e terminei. Não importa como que vai Sim. finalizar, mas tem que finalizar. Uhum. Então, tava frio, tava chovendo, a gente se comprometeu e vamos lá, e a gente foi e participou da prova. Hoje eu já não sei mais se eu largo num dia de chuva. Mas eu acho que esse foi o pior de todos, assim, né? Fora uma vez que a gente foi procurar um túnel aqui em Canoinhas que a gente nunca achou. Depois a gente foi descobrir que não existe um túnel aqui em Canoinhas. E a gente tava bem em cima dele, mas a gente não achou. E, gente, era pedra, Nossa, era muita pedra. 24 quilômetros de De pedra, pedra. mas assim, a estrada de Aham. chão, de Terrível. pedra, mas pedra Muito. solta. Assim, ó, largaram, sabe uma caçamba de cascalho? Largaram Só.
E eles não. Mas é direto isso. Só que a gente sabe, é uma propriedade particular de uma empresa aqui de Três Barras. E nesse local é feito um cascalhamento por conta de já passar muitos caminhões. Não é feito. Não se passa aquele rolo, Sim, né? sim. Então é natural Foi aquilo. É uma terrível coisa que, né? isso. Só não avisaram vocês. é Não, isso? não, Tinha não. recém sido E largado. eu sempre queria ir achar o tal do túnel e eu me senti muito culpada porque eu levei outras pessoas, né, Aham. comigo. Então, meu Deus do céu, eu me senti muito mal. Então, ó, não tem como ter um perrengue só, Aham. né? Mas eu Não. achei esses dois aí foram Os mais os fortes. piores, assim, não Sim. teve outro. E a Perfeito. satisfação? E satisfação, minha maior satisfação foi quando eu fiz meus primeiros 150 quilômetros, que foi quando Esse também Nossa, foi. né? Porque na verdade, sim, eu sempre fiquei mais de ano para fazer 50 quilômetros. Mas quando eu fiz o meu primeiro 50, eu já pulei para 100 e isso acabou que se tornou um pouco mais natural para mim. Mas eu quis me desafiar que, né, eu queria fazer 150 quilômetros. E a gente tem, né, uma coisa que a gente se acerta que deu, amiga, eu quero fazer E a gente 150 quilômetros. Ah, bora, eu topo ir com você, vamos. E a gente nem ficou, tipo, dias planejando. Não. Foi num fim de tarde, assim, que nem hoje. Ela, amiga, vamos amanhã e tal, dá pra sair tal horário, e a gente faz esse trajeto e tal. Deu, bora, vou sair 3 e pouco da manhã de casa, de carro, vou até a tua casa. E a gente foi e fez a volta de Mafra, Itaiópolis, Papanduva, Major Vieira, Canoinhas e Três Barras, e deu 150 quilômetros. Que Foi muito massa o dia inteiro. Que bacana. Essa é a minha maior superação, porque eu não Aham. conseguia, né, mal fazer 10 quilômetros. Imagina. Nossa. Então, que legal. foi incrível. Que legal. E pra você? Anderson, E como é que eu, foi? olha, gente, teve vários perrengues assim. Mas, como esses que a Glaucia falou, eu tava junto, né? Mas eu acredito assim que, para mim, teve um pedal que foi lá em Porto União, que foi esse, o primeiro, assim, que a minha bicicleta era muito simples mesmo, que tava, eu realmente, assim, não conseguia, até no dia que eu saí, e isso é muito importante, eu levo isso que, hoje, quando eu levo alguém que tá iniciando a pedalar, eu penso assim, bah, eu não vou levar ela num lugar tão distante, porque assim, eu achei até que, quando me convidaram, né, sabiam que eu não pedalava tão distante. E esse pedal ia dar uns 60 quilômetros, né? Uhum. E eu tinha uma bicicleta simples, a pessoa também conhecia a minha bicicleta, né? Então, assim, eu não convidaria, talvez, para fazer um pedal tão distante. Eu não me convidaria, eu não convidaria uma amiga ou uma conhecida hoje que está começando Entendi. a fazer um pedal tão A distante. pessoa te chamou pra fazer um de Isso. 100 km E e você... sendo que sabe que você às vezes não tinha condição, não tinha. Tava com Preparo, equipamento né? legal Aham. para isso, né? Então, assim, até para mim erguer, a minha bicicleta era tão simples que para erguer, não dava para realmente. Hoje tem um gancho ali, a gente abre, ergue. Hoje a minha tem que. A minha antiga bicicleta, ela tinha, bem antiga, ela tinha que ter uma chave, uma Sim, chave de sim. fenda, acho que era. Aham. Para poder mexer boca. no banco, De boca. chave de boca, para poder erguer o mexer no banco, banco. né? E eu não andava com essa chave, nem tinha ela. Então, assim, meu banco tava abaixo. Sorte que no dia tinha mais pessoas nesse pedal junto. Eu nem sabia reparar na pessoa, que o banco tinha que estar numa altura adequada. Hoje, quem tá começando, que a gente acaba conhecendo, a gente já fala, ó, vamos erguer teu banco, acho que vai melhorar para você o pedal, né? Para não ser Então, tão sofrido, não né? ser tão sofrido. É a primeira coisa que você faz e a pessoa parece que você tá... Tanto que assim, a pessoa falou assim, Andressa, vamos erguer teu banco? Eu falei, pode ser, né? Ele falou assim, tenho certeza que vai ficar melhor pra você. Gente, ergueu, parecia que eu tava nova de novo. Aham. Sério. Era menos força que eu Sim. precisava fazer pra pedalar. Então foi assim, esse pedal foi, mesmo assim, foi um perrengue muito grande, porque eu tava com roupa quente pra ir e voltar, pra ficar todo esse tempo. Tava um dia ensolaradíssimo. Então assim, eu voltei, eu fiquei... Me assei, assim, foi terrível. Fiquei dias que não podia nem pedalar, assim. Quase jogou fora a bike. Nossa, Nossa Senhora. mais ou menos isso. Então foi um perrengue bem. E assim, teve outros pedais que a gente precisou consertar muitas vezes, o pneu, assim, mas ainda nada supera esse primeiro pedal distante, sem condições, assim, e preparo. Então, também uma coisa que eu levo pra mim, isso. Quem tá indo comigo começar, eu não levo tão distante, vou progredindo, vou vendo como a pessoa tá se equipando. Eu não tinha nenhuma bermuda nesse dia pra ir, eu tava de leg. Sim. 60 quilômetros, numa bicicleta bem simples, nem com um Caraca. selim bom, nada. Uhum. Então, assim, eu acho que assim, alguém que já tem algum conhecimento, quando ir com outro, levar uma pessoa iniciando,
tem que saber, a pessoa chegou. Você não vai dizer, ai, você não tem o equipamento, você não tem. Você não precisa falar isso, né? Porque vai parecer uma arrogância, uma coisa Sim. assim. Você só diz, vamos até ali então. Né? Ah, que você tá começando Mas, agora, gente, vamos de boa aqui e O que tal. você acha de ir até tal lugar? A pessoa, não, consigo, beleza. Então vai, no outro dia você progride um pouquinho mais, e assim Sim. vai indo, Sim. sabe? Que seja uma coisa mais natural. E realmente o melhor, a situação de mais satisfação realmente foi esse pedal, que é uma coisa assim que a gente foi muito da distância, né? Foi esse pedal que a gente fez de 150 quilômetros. Eu particularmente achei que eu ia me sentir mais cansada e nós iríamos demorar muito mais. Sim. E que a gente ia precisar parar mais, mesmo que a gente estava num ritmo bom de preparo, né? Eu achei que eu ia demorar muito mais assim para terminar. E realmente ia chegar também mais cansada, mas não, a gente chegou bem, se alimentou e se hidratou periodicamente, né? Tinha o pessoal da família também se preocupando com a gente, se a gente ia dar conta, tudo, né? Mas foi Sempre bem tem. satisfatório, assim, concluir, né? E assim, com certeza também já tive provas, né? Teve provas que eu participei, assim, que realmente eu me superei, assim, e tenho isso. Então, eu também recomendo às pessoas hoje em dia, a gente fala assim, mas será que é legal participar de prova? Eu acho assim, como eu fiz uma prova, que foi aquela primeira que eu tive uma frustração por ter me perdido no reconhecimento e tudo mais. Mas eu recomendo você tentar. Mesma coisa que se sai pedalar um dia e não gostou, pedale mais uma vez para você dar mais uma chance para aquele esporte. Sim. Não tire uma conclusão pelo primeiro, né? Então se dê mais chance para aquilo. Então deu 1 ou 2, 3 vezes pelo menos. Realmente não gostei nenhuma vez, então abandona que você não é para você, né? A mesma coisa as provas, eu também. Se eu Tem tivesse que ver levado como que é, né? a risca da primeira vez, Experimentar, né? Sim. exatamente. Sim. Vai uma, vai duas, vai três. É. Não, realmente não gostei. Então daí, Não, né? e a primeira, tipo, ir participar. Participar, Não conhecer. ir já com a cabeça de que vai lá Ganhar. para competir e ganhar. Não, tem Exatamente. que ir lá primeiro participar e ver qual é, né, a vibe do Exatamente. negócio, ver se você vai gostar e tal. Aí, a partir das outras, daí você já, não, agora eu quero, né, quero competir. Porque, né, é diferente que nem hoje a gente tá mais nessa vibe de ir mais longe, né, de fazer esses pedais até que não Mais exige, distante. assim, né, de gente ir tão Uma rápido, intensidade né, tão a gente maior. não precisa ficar cuidando muito de média ali, a gente tem que cuidar do tempo, né, pra gente poder fazer aquela determinada distância que tem que dar certo, né, mas não necessita de uma explosão que nem na prova, né. Hoje, assim, na verdade, eu sempre gostei, assim, de me superar nessa questão, de eu poder ir ver até o quão mais longe eu posso ir. Conversando com você mesmo, né? Sim, não precisa estar necessariamente em Isso. uma prova, Eu né? gosto muito, assim, das provas, Sim. mas eu acho que já teve aquele momento específico, hoje eu tô um pouco mais nessa outra vibe, sabe? Do lazer. Pretendo ainda, se Deus quiser, esse ano, fazer 200. Ah, Essa topa comigo. Show de bola. Queremos, Bom, agora queremos. isso tá gravado, hein? Tá gravado. Torço pra que esse dê ano, certo. amiga. Não, vai dar certo este ano ainda. Gente, eu agradeço demais, né? A gente tá trocando essa ideia aqui. Muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. É muito bacana ver a história de vocês, né? E eu tenho certeza que isso motiva muita gente. Então, muito obrigado por estarem dividindo essa experiência aqui com a gente aí. Desejamos aí que dê certo os 200 quilômetros aí. Amém. Depois a gente conversa sobre isso também numa próxima, tá? Mas Certo. espero que vocês tenham gostado também de estar aqui hoje, tá? Ah, De verdade. não, a gente que Com agradece, certeza, né? né? Nossa, foi incrível. Foi muito obrigada. bom compartilhar, eu acho, histórias e coisas que podem motivar outras pessoas, Sim. né? Num esporte que a gente ama, que a gente gosta de compartilhar com todos, né? Para que todos vivam essa experiência. É, que de alguma forma aí a gente possa, né, ter passado aí um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia, e certeza. que mais pessoas se identifiquem e se desafiem, decidam, né? Às vezes, né, começar aí um esporte, né? No nosso caso, que a gente... Porque eu acho que é uma Né, coisa o assim, né, ciclismo. Glaucia? Porque, por exemplo, assim, nós não vivemos do esporte, nós não. É uma coisa assim, a gente une a nossa rotina, o nosso dia a dia com o esporte, né? Então, assim, às vezes as pessoas, nossa, mas eu não tenho tempo, eu não posso. Realmente, eu acho que hoje em dia, tudo que a gente quer, a gente acha um momento, um tempo para Sim, aquilo. Sim. com certeza. Agora, se a gente não Fato. quiser, não. Tem que priorizar aquilo, É, né? priorizar. Senão não vai acontecer. Tanto é que, né,
Se a gente não sai super cedo, antes do sol nascer, ou sai de noite, ou sai no solzão, no meio da tarde, é a hora que dá. A hora que dá. Senão você não vai fazer. Né? É isso aí. É isso aí. Perfeito. Obrigado mais uma Obrigada, vez, tá, Imagina, gente? obrigada. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Últimos recadinhos aqui também, pessoal, aí que tá. A gente tava falando muito aqui hoje sobre, né, mudança de hábito e tudo mais. A Oxy Academia, né, a academia que a gente indica aqui, né, a academia que inclusive eu frequento lá. Muito obrigado a toda a equipe. Então, aí você está buscando mudar seus hábitos, a Oxy Academia com certeza vai ser um parceiro aí para você. Falando sobre a saúde aqui, a saúde aqui do homem também super importante, né? A gente lembra que o lojista aqui que a gente recomenda, o Dr. Carlos Santin, é a pessoa certa aí para você estar indo aí fazer os seus exames, né? Esses exames de rotina. Então, rapaziada, fica muito ligado nisso aí. E para você que está buscando também melhorar das suas dores, enfim, né? Um ortopedista de confiança, o Dr. Francisco Morozovski, que inclusive aí há pouco tempo atrás iniciou agora com a medicina regenerativa, algo que vai dar resultado muito mais rápido. Busca ali o Dr. Francisco Morozovski, que atende ali na Clínica Santa Maria. Muito obrigado pelos apoiadores. Estamos junto aí. Muito obrigado mais uma vez, Glau. Muito obrigado mais uma vez, Andressa. Obrigada. Espero que tenham gostado aí. Tamo junto, todo sucesso do mundo. Fique muito bem aí e valeu. Valeu.